Então, pegando aqui pelo nome, eu tenho o MyDF Price 2 dividido pelo MyDF Price, o da posição 1, coloco o meu parênteses para ficar mais organizado, tiro 1, 0.037, 0.037 e tal. E aí eu ainda posso perguntar para o R, isso daqui é igual a MyDF hatch que posição? Na posição 2, né? Então, hatch 1, 2. E o R me diz é igual a true. Então, com isso, eu poderia, por fora, fazer uma conferência, sabe? Para ver, tá calculando legal, é isso que eu queria mesmo, era isso que eu esperava, tá? Então, aqui é só para vocês verem que o mutate nos ajuda nessa criação de variáveis. Quando eu tenho o data frame tradicionalzão, a forma mais comum de eu criar variável é usando o cifrão, tá? Então, eu tenho aqui o MyDF, percebam vocês que ele é um table, mas se eu quisesse criar num formato mais tradicional, é o cifrão, e aqui o nome da coluna que eu quero criar, MySec3, aqui tem a 1, a 2, eu quero criar a 3, que vai ser igual a quem? 1 até o número de linhas de MyDF, vou mostrar para vocês, tá lá MySec3, tá? Ou então vou mostrar aqui usando a minha setinha, a lá MySec3. Então eu também posso criar assim, eu não preciso usar o mutate, não, posso criar assim, tranquilo, tá? Então isso aqui é a gosto da pessoa, do programador. E se eu quiser retirar, Carol, já tem muita coluna, eu nem preciso de tudo isso que veio no meu banco. Então, o dplyr também tem essa select, só que agora eu coloco menos, para eu dizer que é menos essas variáveis, tá bom? E de novo aqui para ele me mostrar a estrutura, só para vocês verem, então a gente só tem essas 4 colunas agora, tá? Se eu não quiser usar esse menos aqui no nome, a forma mais tradicional que tem, eu vou pegar esse MyDF, vou salvar ele dentro de tempdf, só para vocês verem. Vou mostrar para vocês tempdf. Então, tempdf é isso aqui, e eu quero remover essas colunas. Então, ao invés de eu usar isso daqui pelo pacote lá do dplyr, eu vou pegar tempdf price e vou colocar isso igual a nulo. Quando eu faço isso, o R entende que é para eu apagar uma coluna desse meu banco de dados e tá lá para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o meu tempdf. Eu apaguei a coluna de preço e eu apaguei a coluna de ref.date. Então, não tem mais essas colunas, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês, e isso aqui é extremamente útil para manipulação do banco. Carol, eu não quero usar para todas, eu quero olhar só a ABEV, Carol. Como é que eu posso fazer isso? O dplyr também tem esse filtro em que eu posso usar ticker, vai ser igual a quem? A bev3, e mostra para mim de novo essa estrutura. Tá lá, ó, só tem 4 linhas de 7 colunas, vou mostrar para vocês quem é essa variável, é só a bev3. E além de filtrar para a bev3, eu quero que filtre para a data ser maior ou igual a 5 de janeiro de 2010, tá? Então, aqui eu tenho data do dia 1, do dia 4, aí 5 e 6. Eu quero pegar essas 2 linhas aqui do meu banco de dados. Então, eu posso filtrar para o ticker ser igual a bev3 e a data de referência ser maior ou igual a tanto. Então, só para mostrar para vocês, eu tenho 2 linhas de 7 colunas e vou mostrar aqui para vocês quem é que ficou. E aqui vocês, obviamente, podem brincar e fazer as seleções. De repente, eu quero analisar, eu tenho um banco de dados que eu tenho dados desde 1990, mas eu quero analisar Covid-19. Eu quero começar ali em janeiro de 2020. Então, isso daqui pode me ajudar a filtrar a minha data, coluna data, para começar a partir daquela data específica, janeiro. Carol, e se eu não quiser usar de novo o filtro, que tem que usar esse pipeline ou dentro do pacote dplyr, se eu quiser a forma mais tradicional possível, olha como é que é fácil. MyDF temp1, eu vou colocar ele é igual a quem? Vai ser o MyDF, vou mostrar para vocês. Vai ser o MyDF, e aqui a gente tem aquela mesma estrutura. Isso tudo aqui é a linha. E isso daqui são as colunas, tá? Comecem a olhar e visualizar isso, colchete, e eu vou acessar esse banco de dados. Então, olha só, MyDF ticker, a coluna ticker de MyDF, eu quero que seja a bev3. E
eu estou ali colocando uma condição. E MyDF, a coluna RefDate, eu quero que seja maior ou igual a essa data aqui com as.date. Eu quero essas linhas que tenham isso daqui igual a true, que tenham essa condição satisfeita, só que eu quero isso daí para quem? Para todas as colunas desse banco de dados. Eu quero manter a estrutura desse banco de dados. Então, vou rodar e mostrar para vocês, e aí a gente fica com esse table aqui, tá bom? Então, vocês podem também fazer essas manipulações desse jeito aqui, tá? Ok, tudo bem? Vamos indo? Nenhuma dúvida aqui. Vamos seguir, então. Professora, Fica à como você vontade. limpa a parte de baixo? É uma Ah, pergunta bem sim. simples. Ctrl L. Pressiona o Ctrl L juntos, tá? Ah, tá bom, obrigada. De nada. Tá, bora lá. Bem, a gente vai entrar numa outra parte aqui que, olha, vocês podem pensar, é simples, mas o que a gente está cobrindo aqui, que é o basicão, ele dá para você fazer tanta coisa de você, sabe, de você pegar um banco de dados e manipular mesmo ele no R e fazer coisas muito interessantes e com aquele espírito de pesquisador. Vai lá no Stack Overflow e procura, porque a sua dúvida pode ter outra pessoa que já teve em qualquer lugar do mundo e alguma alma caridosa com certeza já deve ter respondido lá, e aí você vai e consegue programar ali o que você está pensando. Então, o Stack Overflow é muito útil, tá? Vamos agora mexer rapidinho, e aí eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque a gente já está chegando 11h31 e eu quero terminar o código com vocês, tá? Eu tenho aqui esse MyDF, eu estou criando um table, que a coluna 1 é de 1 a 5 e a 2 é repetir de o A 5 vezes. E esse table aqui que tem 3 colunas. Vou mostrar para vocês aqui, tá? MyDF1, MyDF2, está lá. Perfeito? O que eu quero? Eu queria, Carol, colocar um embaixo do outro, porque o coluna 1, coluna 2, e eu queria que essa aqui é a continuação. Digamos o seguinte, que você baixou uma série que vai de 2005 a 2010 e outra de 2010 a 2015. Aí você quisesse colocar uma embaixo da outra. Então, coluna 1, aonde tiver coluna 1, eu quero que encaixe aqui embaixo. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, e aqui seria a continuação. A coluna D, aqui seria a continuação, e a 3, em 2005 a 2010, não tinha, mas a partir de 2010 começou a ter essa coluna C, então, que entra aqui embaixo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar esse aqui para ele empilhar essas linhas, bind rows, tá bom? Que tá lá para gente, que vem dentro aqui desse meu dplyr, tá? No R simples nativo, eu tenho a coluna, esse R bind, o C bind aqui, tá? E pelo pacote dplyr ali no Tidyverse, eu tenho esses outros dois. Então, aqui só para você ver, ó, bind rows, MyDF1, MyDF2 e fazer o glimpse aqui para mim. Então, só para vocês verem aqui, tá lá, ó. Eu estou colocando um abaixo do outro. Coluna 1, coluna 2, coluna 1 do banco de dados 2, coluna 2 do banco de dados 2, e o 3 não tinha essa série inicial e ele começa a ter aqui no final. Aí eu tenho esses NAs e aí eu volto, né? Preciso saber o complete cases que a gente viu lá em cima para limpar esse NA aqui. Bem, vamos agora ver se eu quiser colocar um ao lado do outro. Vamos ver. Eu tenho MyDF1 que é assim, MyDF2 que é assim, tá? E agora eu quero colocar ele, não é mais por linha, é por coluna. Vou empilhar ele aqui e mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coloco assim, organizo meu banco de dados, tá? Então, funções simples. Carol, você usa mais esse? Não. Cuidado, tá? Cuidado. Aqui eu estou mostrando porque dependendo da manipulação é extremamente útil, vai dar certo. Mas se você está atrelando a período de tempo, a data, é melhor você usar o merge, tá? Para fazer essas operações. O merge é muito melhor. Vamos ver o que é o merge. Vou criar esse table, que eu tenho datas, tá? Aqui não tem muito, aqui é só o tamanho dele. Vou mostrar para vocês, ó. MyDF1, MyDF2. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu subir aqui rapidinho e mostrar. MyDF1 é isso aqui. MyDF2 é isso aqui. E eu quero colocar aqui o Y ao lado do X. Só que tem uma estrutura de data. E essas datas, elas podem variar. O MyDF2 começa aqui dia 5 de janeiro de 2016 e vai até dia 15.
o MyDF1 começa dia 1º e vai até dia 11. Quando você tem isso, é muito importante você tomar cuidado com datas, tá? E aí o Merge pode nos ajudar, tá? Aqui a gente tem essas funções inner join para ele fazer o quê? O que que tem nesses meus dois bancos de dados em comum, tá? Então vou rodar aqui para vocês verem. Eu não especifiquei qual é a coluna para utilizar como referência. Percebam que ele tem coluna de data nos dois. O R é inteligente. Nesse pacote aqui, ele procurou uma coluna em comum e está me dizendo, olha, está fazendo join por qual coluna? Pela date. Aí você olha enquanto pesquisador e vê, ele acertou, tá ok, era isso que eu queria, tá? Mas você pode evitar essa mensagem se você especificar aqui no final o by date. Então, se você especificar, ele não retorna para mim qual é, tá bom? Então, vamos lá, a gente já rodou isso aqui, deixa eu mostrar para vocês o MyDF. Olha lá, o MyDF é aquelas observações em que eu tenho iguais nos dois bancos. Deixa eu colocar de novo aqui, MyDF1, só para vocês verem, MyDF2. Então, eu começo aqui no dia 5 e vou dia 15, e nesse aqui começa dia 1 e dia 11. Então, só essa parte aqui, ó, de 5 a 11, que é comum nos dois, de 5 a 11. E é isso que retorna aqui nesse primeiro inner join aqui, que é de 5 a 11, e eu tenho as duas séries, tá bom? Então, esse daqui vai me retornar as duas. Carol, eu nem queria isso, eu queria que, olha, se não tiver uma data em um, tiver no outro, se tiver no outro e não tiver nesse, não interessa, eu quero que ele junte tudo e me mostre tudo. Aí eu tenho o full join, tá? Só para mostrar para vocês. Ele tá me dizendo que ele tá fazendo o merge por data. Peraí que eu rodei agora. Olha que gracinha. Ele tá me retornando o MyDF, X aonde tiver, vai até onde teve, e aqui o Y começa a partir do dia 5. Então, aonde não tem mais X, ele vai preencher com NA, e aonde não tinha o Y, ele preenche com NA. E aí eu consigo ter uma visão no meu banco de dados. Aí eu vou colocando aqui o índice BCBR de atividade econômica, eu vou colocando o Ibovespa, eu vou colocando o IPCA, eu vou colocando o Selic, eu vou juntando aqui, eu vou colocando o CDI, enfim, eu vou juntando isso daqui e mantendo onde tiver NA para eu depois olhar para meu banco, ok, esse é o meu banco, digamos assim, mais geral, e agora sim eu vou começar a manipular ele e ver onde é que tem NA e tirar e tal, tá? Então, assim, cuidado. Quando for fazer essas questões de juntar banco de dados, a recomendação é usa o merge, leve em consideração ali a variável chave que tem nos dois bancos que interessar para vocês. Quando a gente está trabalhando aqui com série de tempo, o que importa para a gente bastante é a data, né? Porque a gente tem que respeitar aquela data. Eu não vou pegar a observação do Ibovespa hoje e vou fazer para juntar ela, de qualquer forma, com a observação da Petrobras de 2 dias atrás. Eu quero ter essas informações alinhadas, todo mundo no tempo T. Aí, se eu preciso, para minha análise, defasar essa informação da Petrobras 2 períodos no tempo, aí eu posso usar aquele lag que a gente já viu ali, fazer isso daí defasado 2 períodos, tá bom? Mas é bom você levar em consideração, ver direitinho as datas para respeitar esse teu banco de dados. E aquela pergunta do Douglas, né? Que o Douglas foi bastante pertinente, ótima essa pergunta, dos call names ali, de rearrumar os call names, aquilo não muda a ordem das colunas. Então, para não bagunçar o banco de dados de vocês, faça um merge direitinho, observando a coluna certinha, tá? Se eu quiser as observações sem NA, aqui vocês conseguiriam fazer sem NA? Conseguiriam fazer o complete cases? Como é que a gente poderia fazer? MyDF, abro o colchete, complete cases de MyDF. E aí eu ponho só assim? Ponho só assim? Aqui é um caso que o R está dizendo, olha, calma aí, está faltando alguma coisa. Que é o quê? A minha vírgula.
para me dizer que é todas as colunas. Exatamente o que eu falei para vocês antes, que tem as estruturas que sem colocar lá no Matrix ele aceitou, mas tem estruturas, e aqui específica, que é o Table ou um data frame, se você não colocar quais são as colunas, ele vai retornar problema. E aqui foi de fato que aconteceu o erro. Então, aqui, como ele não vai aceitar por conta da estrutura dele, no Matrix ele aceitou, ainda retornou um vetor, aqui não, tá? Então, aí eu começo a limpar esse banco de dados. E aí eu deixo para vocês, porque a gente já está realmente entrando no tempo, se vocês quiserem só as variáveis que tenha só do lado do X, só do lado do Y, aí eu tenho aqui o right, eu tenho left, enfim. Se eu quiser fazer isso com a base R, sem precisar de pacote nenhum, como é esse caso, eu tenho a função básica do R, que é o merge, tá? O merge de quem? O mydfx, que é o argumento X, o mydf2, que é o argumento Y, e aqui eu tenho que explicitar qual é a coluna, tá? Então, eu quero pela coluna de data, vou fazer isso e vou mostrar para vocês, tá? Eu quero pela coluna de data, tá lá, só os que. Olha lá o padrãozão do data frame comunzão, né? Que não vem aquelas informações todas. E se eu quiser todos eles, o que tem X e Y, eu uso all igual a true, só para fazer o complemento, tá? E aí mostrar aqui para vocês rapidinho para a gente encerrar essa parte. Tá lá, ó. O não mostra em vermelhinho direitinho, mas é um data frame comunzão, tá bom? Funções úteis, o head e o tail. Gente, isso aqui é muito útil, tá? Eu uso pra caramba, porque eu estou sempre olhando o meu banco de dados. O head vai pegar as primeiras 6 linhas por default, se eu fizer o head assim, por default. Mas aqui eu vou especificar só as 5 primeiras. Então, eu vou ver só as 5 primeiras. Olha quanto é esse meu banco de dados. Ele tem 5.000 linhas. Pô, eu colocar 5.000 linhas aqui não serve para nada para mim. Então, eu quero ver uma ideia. Serve para eu olhar, pelo menos, o banco de dados, né? Mas eu queria ver o início dele, para lembrar ali. Pô, estou querendo ver como é que está o meu banco. O head. E se eu quiser ver o fim dele, o tail, tá? E aí eu vejo as últimas 5 linhas dele, porque eu especifiquei aqui. Poderia ver as últimas 10 e rodar as últimas 10, tá? Complete cases a gente já viu. Aqui eu deixei de novo para mostrar para vocês a questão do sem a vírgula. E aqui mostrar para vocês a necessidade da gente colocar para todas as colunas, tá?